O ano é 1942. O mundo está em chamas. O Atlântico Sul, antes um mar de paz, virou uma caça mortal. Navios de todos os países afundam. E no meio desse caos, uma nação distante, tropical e com samba no pé, se vê arrastada para o maior conflito da história. O Brasil. Um país que parecia imune à guerra. Mas por que o Brasil, com sua distância de milhares de quilômetros dos campos de batalha na Europa, se uniria aos aliados? E como uma nação que nunca tinha lutado fora de seu próprio território, se transformaria de uma hora para outra em uma potência militar? A história dessa decisão não é sobre honra ou glória, é sobre medo. Medo e audácia silenciosa do Terceiro Reich. Tudo começou em maio de 1942. O navio mercante brasileiro, o comandante Lira, navegava pacificamente perto da costa dos Estados Unidos. Sem aviso, um torpedo rasgou a água e explodiu o casco. Era um submarino alemão. O Brasil, antes neutro, emite um protesto formal. A Alemanha, em vez de se desculpar, lança uma ofensiva ainda mais brutal. Em apenas 3 meses, mais de 20 navios brasileiros são afundados por submarinos nazistas. Centenas de vidas inocentes, perdidas. A população, antes alheia à guerra, agora clama por vingança. O Brasil já não está mais em paz. Getúlio Vargas, o presidente que governava o Brasil com mão de ferro, se viu sem saída. Pressionado pelo povo e pelos Estados Unidos, ele finalmente fez o anúncio histórico: a declaração de guerra. Mas o que o Brasil poderia fazer? Era uma nação sem um exército preparado para uma guerra global. O que um país que vivia de café e cana-de-açúcar poderia oferecer a um mundo em conflito? A resposta viria meses depois, com a formação da Força Expedicionária Brasileira, a famosa FEB. Mais de 25 mil homens, muitos deles voluntários, se preparam para cruzar o Atlântico. Eles são os pracinhas, homens de todas as partes do Brasil. Negros, brancos, mulatos, homens que nunca tinham visto neve, agora se preparavam para enfrentar o inverno brutal da Itália. A jornada para a guerra foi tão dura quanto a própria guerra. Muitos se questionavam: eles seriam capazes? O que um soldado brasileiro, acostumado com o sol, faria no meio das montanhas geladas? A primeira batalha foi um desastre. O Brasil subestimou o inimigo. Mas os pracinhas tinham uma virtude que os aliados não esperavam: a resiliência. Eles aprenderam a lutar na neve, a resistir ao frio e a se adaptar ao caos. Eles se tornaram a força militar que os generais americanos precisavam para o teatro de operações na Itália. O ponto alto da campanha foi a Batalha de Monte Castelo, um pico fortificado, considerado impossível de ser tomado. Os aliados, com forças americanas e britânicas, tentaram e falharam 4 vezes. A missão foi então passada para os brasileiros. Com uma coragem que virou lenda, os pracinhas, no inverno de 1945, escalaram as montanhas geladas, enfrentando a artilharia alemã. E no dia 21 de fevereiro, eles conquistaram o pico. A vitória em Monte Castelo não foi apenas uma vitória militar. Foi a prova de que o Brasil não era apenas um gigante adormecido. Era uma nação capaz de lutar. Ao final da guerra, o Brasil havia perdido mais de 400 soldados, um número pequeno em comparação com outros países. Mas para o povo brasileiro, o sacrifício foi enorme. A participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial mudou o país para sempre. Não só deu ao Brasil uma nova voz na política internacional, mas também fortaleceu a identidade nacional. Uma nação que um dia foi vista como um mero fornecedor de recursos, era agora uma nação que havia derramado sangue para defender a liberdade. O Brasil se tornou a única nação da América Latina a enviar tropas para a Europa. Por isso, a história de como uma nação tropical se atreveu a lutar na neve é uma história que nunca deve ser esquecida.